O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e se sentaram à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Eu até ia convidar para permanecer de pé, mas como o pessoal sentou, então posso falar um pouco. Aliás, tem que aproveitar, eu estava brincando que não é para ficar de pé, não. Aliás, eu tenho que falar bastante porque na vinda para cá, da comunidade lá da paróquia onde estou, que eu saí, levei 3 horas e meia para chegar aqui, vindo por Nova Trento. Mas é claro que o convite é muito bom, embora o padre Cedemir muitas vezes tenha me convidado para vir aqui presidir uma missa, e eu fui sempre me esquivando do convite. Muitas vezes para ele e para outros também que me convidam, às vezes para alguma visita por aí, eu sempre digo assim: agora virei colono novamente. Então o colono não gosta de passear na cidade, né? Lá na paróquia onde estou, paróquia do Sagrado Coração de Jesus, em Leoberto Leal. Para quem nunca ouviu falar, Leoberto Leal fica entre Angelina, Rancho Queimado, Vidal Ramos, Alfredo Wagner. Então está lá no meio, Imbuia, bem lá no meio desses municípios. Aliás, muito bonito. Muitas cachoeiras e muitas montanhas. Então é muito bonito. E um povo muito bom também. Mas, refletindo a palavra de Deus, certamente nós já guardamos alguma frase, algum texto da palavra de Deus, e isso nos ajuda a viver o nosso dia a dia, até porque o objetivo da palavra de Deus é que nós a coloquemos em prática em nossa vida. Mas eu gostaria de lembrar a primeira frase da primeira leitura que nós ouvimos, um pequeno texto do livro do profeta Oséias, quando ele diz que é preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. É preciso saber seguir. Para nós, lembrando todos os cristãos, é claro, nós sabemos que desde o momento em que nós somos batizados, quando nos tornamos cristãos e nós católicos, membros da Igreja de Jesus Cristo,
nós temos que aprender a seguir os passos de Jesus. E isso é um exercício por toda a nossa vida, que se inicia lá no ambiente familiar, onde nós nascemos, onde nos criamos, que perpassa pela igreja, até os sacramentos de iniciação à vida cristã, e perpassam toda a nossa vida. E nós nunca aprendemos a ser uns cristãos de fato. E lembrando, isso não é para moralizar, não. E também não é eu dizendo para vocês, mas é para todos nós cristãos. Porque com certeza na nossa vida cristã, nós vivemos o nosso cristianismo sempre muito aquém daquilo que deveria ser a nossa prática cristã. Então diz o profeta Oséias: é preciso saber segui-lo para reconhecer. E nós encontramos uma dificuldade muito grande para isso em nossa vida. Por quê? Porque o mundo apresenta tantos caminhos, aparecem tantas filosofias de vida, ideologias, falsos pastores. Não estou me referindo a pastores de outras igrejas, mas falsos pastores, pessoas que se utilizam da palavra de Deus para enganar, iludir. E então vão aparecendo as dificuldades para viver o nosso cristianismo, sem contar que às vezes, porque nós achamos a palavra de Deus ou o ensinamento de Jesus muito difícil, então nós queremos adaptar a palavra de Jesus ao nosso modo de vida, enquanto que tem que ser o contrário, adaptar a nossa vida ao ensinamento de Jesus. Então a grande dificuldade nós encontramos nisso que eu lembrava: filosofias de vida, seitas, doutrinas falsas, ideologias e tudo mais. Uma outra coisa muito difícil para seguir os passos de Jesus: o desprendimento. Nós vivemos tão apegados às coisas da nossa vida, os bens materiais, aos nossos projetos de vida, e nós novamente lembrando, pensando em todos os cristãos, nós temos uma dificuldade grande de renúncia. Tanto é verdade, certamente o Padre Sedemir já ouviu também muitas vezes, né? Quando a tarefa assim para os cristãos, lembrando todos os ministérios, se torna meio pesado, e às vezes os padres cobram um pouco dos cristãos também para viver o seu ministério de batismo. Então alguns dizem assim: o padre tem tempo, o padre pode, E às vezes quando alguém me diz assim, eu digo assim: faça como o padre, larga tudo, Então é difícil o desapego. E um grande modelo que nós temos na palavra de Deus hoje, Mateus, um cobrador de impostos, um homem com status na sociedade do seu tempo, e até porque ele se converteu e seguiu a Jesus, podemos dizer assim, um bom ladrão, porque os cobradores de impostos exploravam o povo, extorquiam o povo. E de repente Mateus, que era visto lá como um pecador público, um cobrador de impostos, na nossa palavra bem vulgar, certamente visto como um ladrão, de repente abandonou tudo para seguir a Jesus. E quando a gente escuta essa história, que não é uma história do passado, mas é uma realidade sempre presente em nossa vida, a gente pensa assim: coisa fácil, E a gente vai olhar depois as consequências que ele sofreu,
por causa do seu desapego às coisas do mundo, pelo seguimento de Jesus, deu a sua vida. Tornou-se mártir por causa da sua fé. Se nós olhamos a vida dos discípulos de Jesus, nós vemos que eles seguiam Jesus, ouviam as pregações de Jesus, os milagres que Jesus realizava, os ensinamentos particulares que certamente Jesus tinha com eles. Ainda assim eles duvidavam de Jesus. É bem verdade que certa vez, quando estava lá uma grande multidão seguindo a Jesus, discípulos e muita gente, e Jesus fez, por assim dizer, no nosso linguajar, uma enquete para os discípulos, quando ele perguntou assim: quem as pessoas dizem que eu sou? E aí começaram a dizer aquilo que o povo dizia. Uns dizem que é Jeremias, outros que é João Batista, outros que é Elias, um dos profetas. E Jesus perguntou para os discípulos, e este é um grande desafio para nós: e para vocês, quem eu sou? E essa resposta nós temos que dar a Jesus. Ninguém vai dar essa resposta por nós para Jesus. Cada um tem que dar a resposta. E aí vimos que Pedro corajosamente diz em nome dos outros: Tu és o Messias. Pedro tinha convicção disso? Aparentemente sim. Mas negou Jesus na hora difícil. Então, nós sabemos que, como diz o profeta Oséias, é preciso saber segui-lo para reconhecer a Jesus. Se nós não seguimos, e podemos fazer isso através da oração mais frequente em nossa vida, seja na família, seja em grupos, seja na comunidade, ou seja agora a oração por excelência, que é a Eucaristia, então podemos ir tendo essa intimidade com Jesus para poder reconhecê-lo. A escuta da sua palavra, a celebração dos sacramentos, então tudo isso nos ajuda. Mas temos que fazer a experiência. Então, temos o exemplo de Mateus. Deixou tudo para seguir a Jesus. Os apóstolos todos, os discípulos, os apóstolos depois, deixaram tudo. Desculpa. Eu quase que ia deixando de vir aqui também, porque estava meio afônico outro dia e melhorou um pouquinho, mas deu para vir. Senão não ia poder falar, não ia vir também, ia deixar para o Cedemir, para o padre Cedemir, né? Presidir a Eucaristia. Mas, então nós vemos a dificuldade dos discípulos no seguimento de Jesus. Depois que Jesus ressuscitou, eles começaram a abandonar tudo, desanimaram, começaram a pensar certamente que era mentira o que Jesus disse, e foram voltando para a profissão. Então, se nós olhamos para os discípulos, a partir de Mateus, e eles tiveram as atitudes que tiveram com Jesus na sua vida pública e depois da ressurreição, imaginemos nós, com as nossas agendas sempre lotadas, com as nossas correrias, com o acúmulo de bens materiais, porque queiramos nós ou não, nos tornamos escravos de um mundo capitalista e materialista, e abandonamos a Jesus. Para muitos, posso dizer isso com certeza, para muitos, Jesus não passa de um milagreiro,
de um solucionador de problemas materiais e existenciais, então alguém com quem nós negociamos. Mas quando Pedro disse a Jesus: Tu és o Messias, Messias não é um Deus triunfalista, não é um solucionador de problemas materiais, não é um patrocinador de bens, como se prega muito por aí afora. Jesus é o Messias. O que é o Messias? É aquele que nos resgata para Deus. Depois que eu saí aqui da paróquia, já faz 23 anos, né? Muitas pessoas do nosso meio, de nossos familiares já partiram. E qual é a nossa esperança quando alguém parte, quando nós um dia vamos partir também? Vida eterna. Então só Jesus pode nos dar a vida eterna, e o Messias é aquele que nos acolhe no reino dos céus. É o Filho de Deus que se encarnou, que veio anunciar a boa nova e nos garantir a salvação. Então esse Jesus, como já dizia antes, é alguém para quem nós temos que dizer quem Ele é para nós. Não vai ser o padre ou o bispo ou o diácono ou o ministro ou um pregador, não sei das quantas, que vai dizer. Nós temos que dizer. Nós, pensando em cada cristão. Então é preciso mais oração em nossa vida, porque vivemos na correria. É preciso mais meditação da palavra de Deus, mais celebração dos sacramentos em nossa vida, porque sabemos que eles são a presença de Deus em nossa vida, embora não visíveis, mas sabemos que é. Então tudo isso nos ajuda a fazer, estar com Jesus, né? É preciso saber seguir os seus passos. E oxalá se nós conseguíssemos colocar em prática aquilo que o Padre Zezinho diz numa música bastante antiga. Quando uma criança com tarefa escolar para cumprir perguntou para ele o que é preciso para ser feliz. Então o Padre Zezinho dá aquela receita: amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, sonhar como Jesus sonhou, fazer o que Jesus fazia. Então seguir os passos não é só ir atrás de Jesus, que aliás, quando a grande multidão estava seguindo Jesus após a multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus voltou-se para a multidão e disse: por que vocês me seguem? Só porque dei de comer? Quer dizer, só porque Jesus tem muito mais para nos dar, a vida eterna. E lá no Evangelho Jesus diz: eu sou o caminho. No outro texto Jesus diz, como ouvimos certamente celebrando o Corpus Christi na quinta-feira passada agora, quando Jesus dizia assim: eu sou o pão da vida. Então é preciso saber seguir a Jesus para poder reconhecer que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, é aquele que vai nos resgatar para a vida eterna, é aquele que nos conduz enquanto peregrinos neste mundo e já peregrinos para a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.